Welcome everyone to the new session of the International Conference on Management and Governance in Times of Crisis. Today we have Professor Luís Nascimento, and welcome, e vamos continuar agora em português. Thank you. Muito bem, o meu nome é José Luís Nascimento, sou professor no ISCSP, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, estando particularmente associado à área da administração pública e à gestão de recursos humanos. Na realidade, e muito rapidamente, o meu percurso não é um percurso típico de um professor académico. Porquê? Porque a minha licenciatura, iniciada em 74 e terminada em 81, é em gestão de recursos humanos e psicologia do trabalho. Por isso, todo o meu percurso profissional, concretamente até 2012, mas até 2005, foi desenvolvido em empresas. Comecei como um técnico de recursos humanos normal, júnior, passei depois a responsabilidades já de gestão, tendo terminado os últimos 20 anos em multinacionais de referência, Digital Equipment Corporation, primeiro, 9 anos, em que tive também uma responsabilidade ibérica, depois Matutano, do grupo PepsiCo, e por fim, já como diretor de recursos humanos, administrador do grupo em Portugal, e fazendo parte do board da EMEA, por isso de toda a região da Europa, menos dos Big Five, Espanha, Itália, França, Alemanha e Inglaterra, da Novartis, do grupo Novartis Pharma, por isso um foco principal na área dos medicamentos. O que foi curioso, porque saí de uma empresa que aumenta o colesterol e a tensão para uma empresa que combate o colesterol, a tensão, entre outras patologias. Só em 2005 é que eu enverdei de uma forma mais vincada na academia. O meu doutoramento foi sobre comprometimento organizacional, o Organizational Commitment, e sobre as estratégias comportamentais, particularmente a voz, o exit, a lealdade e a negligência. E por isso, nesta parte da negligência, comecei a entrar numa área que me interessa, que é o dark side, é o lado negro da gestão. Até recentemente, até há meia dúzia de anos, o que era vulgar era falar-se no bright side, no lado bom, nas satisfações do bem-estar, que são importantes, não digo que não, na felicidade. Mas na realidade, a gestão não é isso. A gestão é a obtenção, é a maximização de resultados, minimizando os recursos utilizados para atingir esses resultados, recursos esses que são escassos. E este é o nosso principal foco. E se a satisfação, bem como o bem-estar, é um potenciador, é uma variável que potencia, está relacionada positivamente com os resultados, outros construtos que a dado momento estiveram na moda, se calhar não potenciam tanto, pior ainda, poderão dar origem a um problema que existe hoje em dia, que é o cinismo. E estou a entrar agora na componente da crise. Isto é, o que é o cinismo? É a organização, a gestão ou a pessoa dizer uma coisa, mas fazer precisamente o contrário.
E isso é a mesma coisa. Um exemplo, uma empresa, não digo o nome, o projeto foi um projeto internacional, na fusão de duas empresas, despediram alguns milhares de pessoas, de trabalhadores, em todo o mundo, mas particularmente na Europa. O diretor responsável por este processo de downsizing recebeu um prémio chorudo e, passado 2 anos, escreve um livro sobre a felicidade organizacional. É claro que uma pessoa qualquer que tenha passado por esse processo, veja quem escreveu o livro e veja qual é o título, diz, está bem, a felicidade talvez para ele que recebeu alguns milhões de bónus. Para mim não foi. E por isso, quando entramos em certo tipo de construtos que não estão fundamentados nem alicerçados na prática da gestão, corremos o risco de destruir boas práticas de gestão, não trazendo resultados positivos, mas sim entrando nesta área que está pouco estudada, que é o dark side, o lado negro da gestão. No fundo, E das organizações ou dos indivíduos. No fundo, as respostas aos próprios questionários, quando vão pelo bright side, acaba por, aquilo que tu estás a indicar é que acabam por enviesar, porque as pessoas respondem àquilo que é esperado ser respondido, tendo atenção ao padrão positivo da questão. Exatamente. Pior ainda, é que nós agora temos uma ditadura da felicidade. Isto é, a pessoa que é infeliz, que está mal, que está a passar por um mau momento, está a passar por isso por causa dela. Porque não consegue encontrar a sua felicidade, que está à sua disposição. E por isso, aquilo que acabaste de dizer é potenciado por esta necessidade de mostrar a toda a gente. Dá-me só um minuto. À vontade. O computador não está a ajudar, está a dizer que está com fome. Pronto, já está carregado. Estas pessoas sentem tão bem na necessidade de verificar, de dar respostas, mesmo que não correspondam, mas que são, na perspectiva delas, socialmente aceitáveis. Até para mentir a ela própria. Este é um problema, a meu ver, grande. Mas estamos num período de mudança. E esta mudança está a gerar crise, uma crise como nós nunca tivemos. Repare, tu tens 4 períodos claramente definidos na gestão de recursos humanos. O primeiro período não é um período de gestão. Corresponde à segunda Revolução Industrial, vai de 1900 até 45. É claro que termina com uma catástrofe, ou no meio desse período há 2, 3 catástrofes. A Primeira Guerra, a crise de 29 e a Segunda Guerra. Em 45, o pai da gestão, Peter Drucker, escreve o livro The Idea of Corporation, que lança 2 coisas. A necessidade de delegação. Não o chefe, o patrão, ou o chefe abaixo do patrão, não deve centrar todas as decisões, tem de delegar, foi muito criticado, e a ideia que há todo um conjunto de práticas de gestão que devem ser asseguradas por profissionais de gestão e não pelo capitalista ou pelo acionista que meteu lá o capital. E temos aqui já
uma mudança. Segunda fase, no caso da gestão de recursos humanos, é a escola das relações humanas e é uma fase de forte pendor psicológico, com as experiências de Elton Maio, com a perspectiva do exercer o poder com, ao invés de exercer o poder sobre, de Mary Parker Follett, com todos os estudos de psicologia social e com o nascimento da psicologia social com Kurt Lewin, ou Kurt Lewin. E é sob o ponto de vista económico, o grande domínio é do keynesianismo, e por isso da geração de emprego, e o princípio de que as crises económicas e o desenvolvimento económico faz-se pelo emprego. Vejam, o caso que tu conheces muito bem da teoria geral do emprego de juro e da moeda. O primeiro é o emprego. E por isso é um período de grande estabilidade. Começa a haver instabilidades pontuais, Guerra da Coreia, por exemplo. Não é uma guerra generalizada, é uma guerra localizada. A guerra do Vietnã, primeiro com os franceses, depois com os americanos. E depois, na década de 60, começa a haver toda uma sintomatologia de mudança, indo aos valores. Uso da mini saia, na música os Beatles, que foram revolucionários, é necessário dizer isso, e a utilização da pílula, que dá origem a uma maior, ou ao começo de uma maior liberdade sexual, nomeadamente por parte das raparigas. Tu identificas nessas guerras, só por curiosidade, tu tendo estudado a parte militar e a parte de estratégia, tu identificas nessas guerras alguma influência na gestão? Verifico uma influência de ambas as partes. A Guerra da Coreia é uma guerra que é extremamente curiosa. É uma guerra que segue os princípios, grosso modo, do Clausewitz. No entanto, na parte final, e tanto segue os princípios, que quando os chineses apoiam explicitamente os coreanos, o McCartney, que era o comandante das forças aliadas, da ONU, se quiserem, pediu autorização para utilizar da bomba atómica. E o Truman não deu autorização. E por isso, claramente aqui apresenta uma outra perspectiva, que é a perspectiva do Liddell Hart, que vai contra o Clausewitz, dizendo que as guerras são uma consequência da política. A grande estratégia é política e não militar, e que não é de confrontação direta, mas através de ações indiretas, ataques de flancos, recuos e avanços pontuais, desgaste do inimigo, todo um conjunto. A guerra híbrida, no fundo. A matriz é asiática. o começo de uma guerra híbrida. E a matriz asiática, de certo modo. E matriz asiática. Quer dos japoneses. Matriz asiática. No entanto, como estamos no período da chamada Guerra Fria, há aqui toda uma tendência, quer de estratégia, quer de gestão, de chegar-se a um consenso. Há aqui a necessidade consensual. Por exemplo, o mundo está claramente dividido. Os russos invadiram Budapeste em 50 e tal, ninguém disse nada.
o Pacto de Varsóvia. Foram russos, não interessa. Invadiram Praga na primavera de Praga e também ninguém disse nada. Os americanos intervieram no Vietnã, mas os russos também não chatearam muito. Os americanos atuaram noutras geografias, nomeadamente na América Latina, e os russos não disseram nada. Por isso, as áreas de influência estavam perfeitamente definidas. E isto é um problema que vai gerar a situação de crise, ou a sociedade em crise de hoje em dia. É que as áreas de influência não estão definidas. Uhum. E como tal, há sempre aqui uma zona de atrito que se pode prolongar. Este segundo período termina também com uma guerra. O Yom Kippur, Médio Oriente, Israel ou árabe, neste caso foram os árabes que atacaram, num dia santo. Normalmente havia consensualmente, ambas as partes não atacavam em dias santos. Neste caso, os egípcios e os sírios atacaram. Que dá origem ao choque petrolífero, ao primeiro choque petrolífero. E aqui temos uma nova área de gestão em que começa a haver uma contração de uma diferenciação horizontal, por isso funcional. Há a necessidade das funções não estarem cada uma na sua casinha, mas começarem a colaborar mutuamente, por um lado, e por outro lado a diminuição dos níveis hierárquicos para que os níveis decisórios estejam mais próximo dos níveis operacionais de execução. Na realidade, aqui a gestão de recursos humanos já se aproxima da gestão, mas ainda não é gestão de recursos humanos propriamente gestão. Isto aparece só em 84, nós consideramos a última fase, 85, que é uma fase em que a anterior valorizava ou começou a valorizar o conhecimento, nomeadamente com a perspectiva do trabalhador do conhecimento, também de Drucker. A partir de 85, mais concretamente depois do segundo choque petrolífero, há 3 modelos de gestão estratégica de recursos humanos que não se baseiam na psicologia, mas baseiam-se em gestão. Uhum. 2 de processo, o modelo de Michigan, baseado no conceito de PEST, da análise PEST da estratégia, isto é, não se pode formular políticas de recursos humanos e depois o fluxo de recursos humanos, sem primeiro termos a análise das tendências políticas, sociais, económicas, e apesar da figura do modelo eles não incluírem, eles incluíram e referem da ciência e da tecnologia. Pois. E é o modelo de Michigan, de Bruntish e Divana. O outro é Harvard. E o que é que faz Harvard? Harvard não começa na estratégia, mas começa antes da estratégia. Diz o que é fundamental é as organizações públicas ou privadas identificarem claramente quem são os seus stakeholders. E por isso entra com o conceito de multi-interessados. Não vão às atividades, vão às grandes políticas. E vão aos outcomes. Pois. E é um modelo que Creating ainda stakeholder hoje value. exatamente, é extremamente utilizado, ainda hoje, mantém a sua utilidade. O terceiro modelo é um modelo de arquitetura, é o primeiro modelo de arquitetura de Odiorno. Odiorno trabalhou com Peter Drucker e em gestão por objetivos, no MBO, no Management by Objectives, e ele chega a uma conclusão.
é que a gestão das pessoas não pode ser igual para toda a gente. E aqui estamos aí contra alguns princípios legais, nomeadamente nossos. Estamos a falar em modelos americanos. Estamos a ir contra aquela ditadura da psicologia em que foca a pessoa e não o resultado obtido pela empresa. Que tem de ser numa gestão dialética, pessoa e negócio. Tem de se considerar as duas. Mas não só as pessoas, nem só o negócio. O que é que ele diz? Nós temos de gerir de forma diferenciada as pessoas. Como não faz sentido gerir de forma diferenciada individualmente, então temos de as agregar. Como? Em clusters. E por isso é um modelo de clusters. Do Diorno, duas dimensões. Por um lado, o desempenho, qual foi o contributo que a pessoa tem dado à organização, centra-se no passado. O segundo, o potencial. Qual é a perspectiva que a organização tem que aquele trabalhador poderá dar no futuro para a organização e vai ao futuro. E então temos 4 grandes clusters, as estrelas, elevado potencial e elevado desempenho, os mouros de trabalho, elevado desempenho, mas potencial ainda baixo. Depois os pesos mortos, ou nas palavras do professor Mário Seitil, os musgos, não têm um potencial e não dão resultados. Por isso, o que é que a empresa ganha? Não ganha nada, livrem-se deles. Pois. E os últimos, os casos problema. São pessoas que a empresa vê que têm um grande potencial, mas têm um desempenho baixo. E temos de encontrar a razão. Estão na função certa? Adquiriram novas competências que a empresa não está a aproveitar? Este modelo é um modelo extremamente válido, tem validade elevada e tem aplicabilidade muito grande. Quase todas as multinacionais utilizam este modelo. Com 9 quadrantes. Por isso, com 3 em cada um dos lados. Não atinge e excede. Quer num, quer no outro. E por isso estamos aqui numa lógica diferente. E se no terceiro período era o conhecimento, curiosamente, a grande preocupação das organizações hoje em dia é algo que não é de agora. É do final dos anos 50 e inícios dos anos 60, 64 em concreto. Que é a noção de capital humano. Não estamos a falar em capital psicológico nem dessas coisas. Estamos a falar em capital, isto é, qual é o valor, e valor até financeiro, impacto no negócio que um conjunto de competências e as pessoas ligadas com essas competências têm na organização e nesse negócio. Isto é, há aqui um ressurgir do conceito de capital pessoal de Becker, prémio Nobel na década de 60, e de Schultz, também prémio Nobel na década de 50. Como é que explicas isso? O ressurgimento do capital humano, o que é que explica esse ressurgimento? Vou dar uma opinião muito pessoal e também polémica, mas neste tipo de conferências o importante é ser polémico. Aquilo que eu penso é o seguinte, é a falência numa situação, num contexto em crise e em mudança acelerada, que já vou lá, é a falência de uma gestão psicologizante. Uma gestão excessivamente assente na psicologia.
Por exemplo, há alguns autores que falam no capital, no talento. Por isso, o talento, estamos a falar das estrelas. É um grupo de funcionários com um conjunto de competências que são críticas para o negócio da organização, são raras no mercado de trabalho e, por isso, altamente valorizadas, capital, o capital pessoal, são inimitáveis, é muito difícil imitá-las e são necessárias temporalmente, são necessárias para a realização do negócio. Por isso é que o Nonaka tentava que aquela internalização através de processos de socialização e que esse conhecimento ficasse na empresa e difundir de certo modo o talento. Pois. Quer o Nonaka, quer o Peter Senge. Também tem essa perspectiva. No entanto, há recentemente uma nova perspectiva que é inclusiva. O que é esta perspectiva inclusiva? É dizer, todas as pessoas têm talentos que a organização pode aproveitar. Não. O exemplo que eu costumo dar é, vejam o caso do Ronaldo. Tem talento? Tem, absolutamente. É o melhor do mundo no futebol. Qual é o valor do Nonaka para uma universidade? Universidade tipo Lusófona, ISCSP, ISEG, etc. Zero. Não tem talento. Se eu gerisse, o que é que ia gerir o Ronaldo? Pode, e isso não é talento, é jogar com o valor, capital, outra vez, da imagem que ele tem. E por isso pode ser aproveitado em organizações que vão trabalhar o valor da imagem. Shampoos, a marca de camisa que ele usa, etc. O restaurante onde ele vai comer. Mas isso é depois por uma imitação. E por isso, em termos de gestão de recursos humanos, temos de olhar para a gestão de recursos humanos como uma sub-área da gestão que recorre multidisciplinar, que recorre a outras disciplinas, nomeadamente à psicologia, à sociologia, à ciência política, à estratégia. De certo modo, aquilo que tu estás a sinalizar, pensando um bocado até no SENS, ao referires o SENS, é que, de certo modo, este ressurgimento do capital humano e o que vem a seguir coincide um bocado com a questão da gestão da mudança. Com as escolas ligadas à gestão da mudança e à sistémica. Absolutamente. Mas a uma mudança / inovação, se quiseres, vou buscar também o Drucker e o professor, o grande mentor do Drucker, que é o Schumpeter, o Joseph Schumpeter. Isto é, a mudança como destruição criativa. Isto é, nós temos de destruir, desconstruir para reconstruir noutros moldes. E aqui entramos naquela situação grave que é aonde é que nós estamos. O que é que vai ser o futuro? É claro que o Fukuyama escreveu um livro infeliz, a meu ver, que é O Último Homem e o Fim da História. A história não tem fim. Porque é que não tem fim? Porque é permanente. É um fluxo. É um rio que corre debaixo de uma ponte. E a ponte tem que se adaptar em função das características do rio. E isto é muito importante.
indo buscar o primeiro manual de história. Há 2 manuais, pessoalmente eu acho que deveriam ser de leitura obrigatória nestas áreas sociais. Um deles é o Adam Smith. Por um lado, o primeiro livro, que é um livro difícil de se ler em inglês, e infelizmente não está traduzido em português, que é Tratado dos Sentimentos Morais. E o outro é A Riqueza das Nações, que logicamente está traduzido em português e bem traduzido pela Gulbenkian em 2 volumes. Adam Smith só escreveu estes 2 livros e deixou instruções à sua morte de destruição de toda a documentação. Esses são obrigatórios para nós compreendermos. Fala-se muito mal do liberalismo, mas repara que, e tu sabes isso até melhor que eu, que o Adam Smith defendia a lógica de mercado como desenvolvimento, mas acrescentava uma palavra que a maior parte dos comentadores esquece. E que na Riqueza das Nações está lá. A palavra é essa. Mercado perfeito. E o que é um mercado perfeito? É um mercado em que os competidores estão em igualdade de circunstâncias de poder para poderem competir uns com os outros. E quando o mercado não é perfeito, quando o mercado não é perfeito, então deve ser gerido pelo poder central. E agora temos aqui um problema. Então vamos, por exemplo, nacionalizar a indústria elétrica, quando na altura tínhamos uma única empresa. Aonde é que está o mercado perfeito? Nem havia mercado perfeito. Continua a não haver mercado perfeito. Em países como a Suíça, há várias empresas de eletricidade pelos cantões, mas com forte presença e regulamentação estatal. E por isso, Suíça, em que nós vamos ao McDonald's, compramos um Big Mac normal, vulgar de Lineu, que aqui em Portugal custa 5 euros, na Suíça pagamos 25 euros. No entanto, na eletricidade, eles têm aquecimento central nos prédios e pagam, talvez, 50%, 60% menos daquilo que nós pagamos. Porque é considerado um bem público fundamental num mercado que não é perfeito. E aqui temos outra vez uma nova noção de mudança desenvolvida por Clayton Christensen, que são as mudanças disruptivas. São aquelas mudanças que vão criar uma disrupção no mercado existente. Por exemplo, os mails. Quem é que hoje em dia envia uma carta? Só numa situação de conflito em que eu quero enviar uma carta registada e com aviso de recepção para ter a prova de que foi enviada e foi recebida. Exatamente. Um mercado florescente na altura, só numa época, Natal, era o mercado dos cartões de Natal. Nas empresas onde trabalhei, mesmo nas portuguesas, os cartões de Natal eram encomendados aos milhares pela empresa. Nelas, pelo menos nos CTTs, na Digital, na PepsiCo e na Novartis, aquilo que fazíamos era um acordo com a Unicef. Hoje em dia, quem é que envia cartões de Natal?
enviamos por e-mail. É. E tiramos da net o cartão que achamos mais bonito, ponto. Ou a empresa diz, se é formal, então utilizem este cartão que está também na net e disponível a todos. Por causa dessa do mercado perfeito, é interessante um ponto, é que, no fundo, Silicon Valley, que supostamente tem aquele empreendedorismo todo, não é um mercado perfeito porque há aquela concentração nas big tecnológicas e que estão ligadas ao próprio empreendedorismo. Interessantemente, na China, eles mantêm, embora sob o controle do Estado, criam ambientes, ecossistemas de empreendedorismo local que funcionam quase como um mercado perfeito, Mercado perfeito. É verdade. É extremamente verdade. selvagem. Tanto que se Ah, alguém, há um indivíduo, há o da Kai Fu Lee, acho que é esse o nome dele, que escreveu sobre as grandes potências da inteligência artificial, e ele conta que quando chegou a Silicon Valley teve um choque, porque na China o ritmo do mercado é frenético, ao nível tecnológico, enquanto que e isso é mantido a partir dos líderes locais e o governo central que estimula os líderes locais a esse empreendedorismo, enquanto nos Estados Unidos eles têm um ritmo muito menos frenético e muito mais concentrado. exatamente. É verdade. O mercado das tecnologias não é um mercado perfeito e vê-se perfeitamente o nascimento, a bolha tecnológica de empreendedorismo, o nascimento de todo um conjunto de empresas, muitas delas que se tornam grandes empresas de grande volume, mas que depois, passado 2 ou 3 anos, desaparecem. É. Não se Mas consegue. na rede daquele capital tens um pequeno número de pessoas, por exemplo, tens um Peter Thiel e tens um grupo ligado fortemente ao transhumanismo que controla aquilo do Exatamente. ponto de vista ideológico. Exatamente. Bom, acho que é um autor que se mantém atual, que deve ser lido e lido com reflexão. Ler não é só juntar palavras, é refletir, criticar, ver estes pormenores, mas está aqui perfeito, o que é que isso significa? Só mais um exemplo deste. A frase parece-me que é do David Hume, por isso do iluminismo escocês, grande amigo de Adam Smith. Mas que o Adam Smith faz dele, Adam Smith, as palavras do David Hume. A riqueza das nações aonde é que está? Em duas e unicamente em duas atividades: indústria e comércio. E a atividade financeira. Palavras praticamente textuais. É um mal necessário que tem de ser controlado e fiscalizado pelo Estado. Por isso, ele nunca defendeu a desregularização do mercado financeiro. Antes, pelo contrário. Como o Keynes não defendeu uma desregularização total do mercado financeiro. E isso é extremamente importante. Também é um exemplo que é curioso e que mostra a continuidade do pensamento de Adam Smith. Churchill, início do século XX, 1906. É um dos dois liberais do Partido Liberal, que depois entrou nos conservadores, que defenderam a segurança social. A segurança social foi defendida, nomeadamente num orçamento que as aulas e os lordes disseram que era o orçamento dos pobres. Mas aparece com proposta precisamente de um conservador ou de um liberal. Churchill. O outro livro que eu acho que deveria ser leitura obrigatória é a compreensão da história.
Porque é na história que nós vemos todos estes processos de mudança, de alteração. É também de um inglês e é também da segunda metade do século XVIII, 1700 e tal. E é o declínio e queda do Império Romano, do Gibbons. É uma obra monumental. Por isso, normalmente, o que está disponível não são os 6 ou 7 volumes escritos pelo Gibbons, mas sim contrações e releituras, mas utilizando as palavras do Gibbons de vários autores. E então, qual é a grande tese? É uma tese que era revolucionária na altura e continua a ser revolucionária agora. O que é que se dizia? O Império Romano, o maior império do mundo, cai com as invasões bárbaras. O Gibbons diz não. Cai porque há uma perda de identidade e dos valores partilhados por uma sociedade. E agora, vou ser outra vez politicamente incorreto, temos várias perspectivas. Constantino. O Constantino apercebeu-se disso. Daí ter perguntado, eu preciso de ter uma macroestrutura, neste caso religiosa, que me permita criar esta coesão social. Cristianismo. Qual é aquela macroestrutura que me poderá dar isso? Cristianismo. Século IV. Concílio de Niceia é um concílio político. Havia uma corrente, o arianismo, que dizia que Cristo, semelhante aos muçulmanos, Cristo não era filho de Deus, não era Deus, era o representante de Deus na Terra. Por isso era um profeta. O maior, mas era um profeta. Como Maomé não é Deus, mas é um profeta. O que é que aconteceu ao arianismo? O Concílio de Niceia disse, não, estão errados. O que importa é a Santíssima Trindade. Cristo é Deus. A divinização de Cristo. E a partir daí, toda esta corrente do bispo de Ari, por isso o arianismo, foi fisicamente eliminado pelos cristãos. O que é importante? Então, qual é a base de sustentação de uma sociedade, de um dado tempo? São os valores. E são estes valores que têm de fazer sentido. E o que é que nós temos agora? Temos uma crise de valores. Sim. Não temos valores seguros. Do valor coletivo de pertença, passamos para um valor individual de obtenção daquilo que eu quero, eu, enquanto pessoa. Exato. De valores de consenso, passamos para valores de confrontação. E isto vai-se multiplicando. Por exemplo, dentro da psicologia, uma teoria curiosíssima que é a Dark Tríade, a Tríade Negra. O que é isso? Estamos a falar da primeiro do maquiavelismo, conceito de Maquiavel, aqui influenciado outra vez, maquiavelismo. Estamos a falar do autocentrismo e estamos a falar na paranoia. E temos então aqui coisas como seja as hidden agendas, as agendas escondidas. Eu sou uma pessoa bestial, toda a gente gosta de mim. Eu trabalho para o meu brilho pessoal, trabalho para a imagem, mas toda a gente bate palmas.
alegremente. E quando consigo, o que é que eu tenho de fazer? Tenho de remover todos aqueles que são claramente contra as minhas ideias, e por isso aqui estamos no maquiavelismo, e em caso pior, não só aqueles que estão contra as minhas ideias, como aqueles que eu julgo que me poderão fazer frente. E por isso, e aí estamos na paranoia. E isso é algo que, ou voltamos ao início da conversa, voltamos ao dark side, é algo que está a ser estudado, quer em psicologia, quer em gestão. Como é que os gestores são? E que impacto é que têm estas 3 características da Dark Triad na gestão e nos trabalhadores? Outro aspecto importante é a deslocalização. Não tanto a deslocalização orgânica das empresas, dos organismos, mas da pessoa. Os nómadas. E há uma situação que potenciou isso. O Covid, com 2 anos de confinamento. E a grande parte das empresas continuaram a trabalhar como em teletrabalho. Então, se eu posso trabalhar em teletrabalho, porque é que eu vou ter de ir à empresa? Eu vou trabalhar em casa. Tenho objetivos, desde que atinja os meus objetivos, trabalho em casa. Há atualmente empresas que estão a trabalhar no teletrabalho. E aqui levanta-nos um problema. Sim, senhor. Temos relações virtuais. Nós estamos em relações virtuais. Mas a nossa relação pessoal seria aquela que é se nós não tivéssemos relações sociais presenciais? Não. E por isso as empresas têm de fazer aqui uma gestão entre as relações virtuais e as relações sociais. Por exemplo, obrigar os trabalhadores a ir pelo menos um dia ou 2 meios dias à empresa todas as semanas. Têm de marcar. Isto tem uma vantagem. Estou também a pensar num caso concreto. Qual é a vantagem? É a diminuição de uma parcela de custos que é a maior parcela de custos. Estamos a falar de custos fixos de espaço. É o espaço, que é caríssimo, em que as empresas, se têm menos pessoas a trabalhar lá, podem reduzir. É a eletricidade, é a água e é todos os outros custos ligados à manutenção desse espaço. Estás-me a fazer lembrar um caso que eu falei no último ano, em que dei aulas no ISCS e em GRH, em Corporate Finance, portanto, nas finanças de empresa. E nesse ano eu descobri o caso de uma empresa, veio o caso de uma empresa nos Estados Unidos que é opera na área do imobiliário. E ela não tem o campus dela foi programado como um mundo virtual. E a sede dela, aquilo é estilo um armazenzinho, portanto, é o mundo virtual programado estilo Second Life, em que as pessoas vão lá, a interação entre as pessoas é via esse mundo virtual, com os seus avatares, assistem a reuniões, assistem a formação é dada assim com os avatares no mundo virtual, programado para a empresa, por uma outra empresa. Portanto, foi uma... E isso vai um bocado nisso. E agora com o metaverso, eles querem amplificar ainda mais isso. Repare, eu também já agora conheço uma empresa que está a caminhar nesse sentido. Reduziu cerca de metade, pouco mais de metade do espaço e admitiu pessoas. Como? Teletrabalho. As pessoas têm de ir um dia à empresa ou 2 meios dias.
Reuniões mensais da unidade são sempre presenciais e devem terminar com um evento informal de não trabalho. Se for da parte da tarde, terminam com um jantar, ou um lanche jantarado. Se for da parte da manhã, terminam com o almoço. A reunião de direção, que é feita trimestralmente, tem de ser fora da empresa e presencial. E as duas reuniões da empresa, do início do ano e no final, ou início do semestre, antes das férias, em julho, é também fora da empresa. E é com toda a gente. Com, quer uma, quer outra, atividades de agregação social. Isto é, autores. Podem ser jogos, podem ser visitas a ateliês e trabalhar qualquer coisa. Mas há sempre uma atividade de agregação. E eles têm pessoas, a pessoa que me contou isto, diz, eu tenho uma pessoa que está a trabalhar no Algarve. E mais, já me pediu autorização se podia ir para os Açores. Gostou muito dos Açores e quer ir para os Açores. São os nómadas. Ele continua ligado à empresa, mas está a trabalhar nos Açores, ok, tudo bem. Aí não pode vir cá todas as semanas. Por isso dispensaram, neste caso concreto, a vinda do dia à empresa. Mas às reuniões tem de vir. Estou a ver. E por isso mantém a ligação. Agora, e por isso eu penso que esta quarta fase que eu falei há pouco está a terminar. Estamos a entrar numa quinta fase. Como? Ou que características? Não sei. Só a geração dos meus alunos que estão agora na licenciatura é que vão ver. Mas que estes problemas estão a criar disrupções, estão. Repara em alguns exemplos que eu vou dar. Discutíveis. O problema da administração pública. Administração pública. Temos 632 mil pessoas. Por isso é um mundo. É impensável fazer a reformulação da administração pública. Como um todo. Temos de atuar em polos significativos. Por exemplo, o polo da saúde. Pois. O Serviço Nacional de Saúde entrou em falência. E agora porque é que temos falta de médicos? Não estamos a formar os médicos necessários? Estamos. Então para onde é que eles vão? Ou vão para a Inglaterra, ou vão para a Alemanha. Muitos para a Inglaterra é o principal ponto, médicos e enfermeiros, porque lhes dão melhores condições de trabalho, melhores condições remuneratórias e melhores condições de desenvolvimento de carreira. Pois. E estão a 2 horas de Portugal. Então porquê é que devemos de estar cá? Ou então para o privado. Então o que é que está na base disso que eu não ouço falar? É o capital humano daquele setor. E como é que se vai valorizar e aproveitar o capital humano? Qual é as mais-valias para um médico ou um enfermeiro? É rigorosamente igual. Trabalhar no público em vez de no privado. Há anos atrás, era a aprendizagem, aprendia-se, era no público. Mas agora esses professores já estão no privado, a receber e a serem valorizados muito mais. E agora com uma tendência nova que vai no sentido daquilo que tu dizias dos nómadas, porque já estão a permitir as consultas online. Exatamente. E com apps de saúde, etc., e tu podes ter N médicos que estão noutro país a trabalhar, por exemplo, num hospital daqui e até médicos de família que estão a acompanhar, mas sem
Tem os acessos às análises, tem os acessos a todos os elementos, mas sem o contacto direto. E Mas por isso, via Zoom, por exemplo. exato, por isso temos aqui um problema. Temos outro problema que tem de ser falado. Guerra da Ucrânia. Nós tivemos sorte. Tivemos sorte. Porquê? Porque se nós não conseguimos ler a história, Putin também não conseguiu ler a história. Porquê é que eu digo isso? Em fevereiro, em vez de ele atacar militarmente, poderia ter feito uma guerra híbrida. Como? Fechando o gás e o petróleo. E em fevereiro não havia nenhum país da Europa, tirando Portugal e Espanha, que não estamos dependentes da Rússia, que estivesse preparado a uma redução drástica ou ao fecho do gás e do petróleo russo. E a partir daí o discurso era fácil, do Putin. Estamos numa área, numa zona que deveria ser Ucrânia, que deveria ser não alinhada. Como foi dito na altura. Isto é, a Ucrânia nunca irá pertencer à União Europeia e nunca irá pertencer à NATO. Porquê? Porque é a zona de penetração na Rússia. Foi por onde os alemães entraram. Kharkiv mudou na Segunda Guerra Mundial 5 vezes de mãos. Quando os russos perderam pela segunda vez Kharkiv, perderam cerca de 1 milhão de homens. Por isso, aquela zona da Crimeia, conquistada em 42 pelo Manstein, que foi promovido a marechal de campo pelo Hitler, pela conquista de Sebastopol e da Crimeia, era fundamental. Os russos nunca iriam permitir não terem acesso ao Mar Negro. Pois. Por isso, era algo que era anunciado. Agora, se eu, hipótese, história impossível do Ferguson, vamos brincar com os cenários. Se ele dissesse consideramos a entrada na NATO e a entrada na União Europeia da Crimeia um ato de guerra. E como tal, estamos na disposição de retaliar. Porque a nossa retaliação é a nossa defesa. Sim. Como seria a retaliação? Fechar o gás e fechar o petróleo. O que acontecia? Agora não estávamos com 8% de inflação. Estaríamos aí com 15% ou com 20% de inflação. Pois. É claro que na altura os alemães diziam ele tem toda a razão, nós não vamos apoiar a Crimeia. Isolavam os Estados Unidos. Sim. E a Crimeia, os pró-europeístas iriam, probabilidade grande, cair e não haveria necessidade de guerra. Mas estávamos agora perfeitamente numa crise de inflação terrível. Porquê é que achas que o Putin não seguiu essa via de Seguiu guerra híbrida? a via tradicional do conflito normal. Porquê é que tu Não pensas que ele fez utilizou a isso? perspectiva da via da guerra híbrida, Que era o em que a padrão guerra dele. pode ser feita por outras formas. É que era o padrão dele e era uma questão de Era tempo o padrão dele. até a Rússia voltar a ganhar influência sobre a Ucrânia. Era uma questão de tempo. Era uma questão de tempo, mas ele aí não quis esperar e pensou num problema que também acontece na gestão. É dizer, nós somos melhores do que os outros. Por isso, não temos de ter planos de contingência. E de Por certo modo isso, a quando China fazemos também. uma SWOT, dizemos ameaças. Há ameaças, mas em relação à nossa empresa, não. Nós temos 40% de cota de mercado, o que é que nos pode ameaçar? De certo modo também a China, a dinâmica da China com a rota da seda ia entrar na esfera de influência russa, ali via a Ucrânia.
Exatamente. E E há aí é uma ocupações ameaça. hoje na Porquê? África. Porque eles não estão a fazer diretamente. Estão a ter, como todos os orientais, uma perspectiva de longo prazo. Para os chineses, 50 anos ou 60 anos é perfeitamente normal. É perfeitamente normal. Eles querem a rota do Para ar. nós não, tem de ser o imediato. E a Rússia está a competir com a China em África, em força. E a Rússia está a competir com a China em África e vamos lá ver se não se vão juntar. Pois. Eu penso que já há acordos de junção em certos países da África, nomeadamente no norte de Moçambique, por causa do Daesh africano. O Daesh foi derrotado no Médio Oriente, é verdade, mas a ideia ficou. E está-se a proliferar, nomeadamente em África. Pois. E temos aqui outro fator de instabilidade grande. O norte de Moçambique é extremamente rico em quê? Em gás. Daí que, e para terminar, já vamos numa hora, Estás à vontade, Luís. extremamente importante uma coisa. É também mudarmos a perspectiva quando olhamos para a administração pública. Qual é o preconceito em relação à administração pública? As pessoas que estão na administração pública são maus funcionários, não sabem nada, gostam de entrar às 9 e sair às 5, não podem assumir responsabilidades, as suas áreas motivacionais são áreas instrumentais, extrínsecas. Isso é falso. E em 90 há um autor, James Perry, americano, que diz não. Nós não podemos ter esta perspectiva, porque eu encontrei pessoas de elevada categoria, de elevado conhecimento, que trabalham na administração pública e querem continuar a trabalhar em administração pública. E então, o terceiro setor. Um setor muito ligado ao voluntariado. Há preocupação com o outro. Há preocupação, por exemplo, nos Médicos Sem Fronteiras, um livro que eles publicaram há uma série de anos, para ganhar alguns trocos, que é Histórias para Não Adormecer. Que é relatos de médicos, enfermeiros e gestores que tiveram em missões internacionais de voluntariado. E são as perspectivas deles. E esses? E então ele levanta uma nova questão na chamada New Public Management, que basicamente dizia: vamos gerir a administração pública como o privado. As motivações eram estudadas como no privado, que era chamado Public Sector Motivation. A motivação no setor público. Esta perspectiva é atacada por Denar e Denar, nos anos 90, em que eles dizem, atenção, nós não estamos a lidar com clientes como no privado. Estamos a lidar com cidadãos que têm direitos que são assegurados pela administração pública. E por isso é que ele não chama funcionários, chama servant. Pois, public servants. Servidor. Exatamente. Não é criado, como eu já vi, traduzido num livro em português. É a transcrição direta do public servant, e então saiu o criado público. Ok? É pena. Todos queremos ter mordomos. Ok? É pena que tenha ficado por aí e não tenha havido uma revisão minimamente séria.
Nesse aspecto, concordo muito mais com a tradução dos brasileiros que dizem servidor público. Que corresponde muito mais a esta perspectiva que é o New Public Services. Então, o que é que o Perry, nesta conjetura, diz? Diz, não é importante nós sabermos o que é que motiva no serviço público. Temos é de saber qual é a motivação para o serviço público. O que é que leva um jovem a tirar um curso de administração pública em vez de um curso de gestão? O que é que leva um jovem a querer ir para a administração pública e a ficar na administração pública quando no privado ganhava muito mais? Pois. E temos aqui um conceito fundamental em que estamos a falar do altruísmo. E ele faz em 96 uma análise para operacionalizar e identifica análise em componentes principais. Não penso que ele utilizou um misto de R com um misto de Lisrel, foi nas origens do Lisrel. O Lisrel está baseado em R. E ele chega à conclusão que as 4 grandes dimensões é o autossacrifício. Os estudos que eu tenho feito têm apontado como sendo a dimensão dominante na administração pública portuguesa. Interessante. É o altruísmo. Na altura da Troika, extremamente difícil, em que tinha de ser feito, e foi feito, e foi bem feito. Quantos é que saíram? O turnover foi muito baixo. Mais ainda, o comprometimento, o commitment afetivo e normativo subiram quando a hipótese que tinha sido posta nesse estudo era que iriam descer. Porque as condições eram piores. No entanto, subiram. E no SARS-CoV-2? Não tenho estudos. Não tenho estudos, não conheço, há muitos estudos do Covid, mas não conheço algum que tenha utilizado, por exemplo, o commitment. Por isso, ainda é muito próximo. Temos ainda de desenvolver mais essa área. E os resultados, estás a dizer em todos em que ramos da administração pública? Todos. Transversal. Transversal. Este estudo tinha 900 e tal pessoas e era transversal. Incluindo o autárquico também. Uau. Portanto, isso é uma grande amostra. É. Como nesta amostra nós estamos a terminar a validação da PSM para Portugal, já temos um modelo provisório, e a amostra final tem 980 pessoas. O padrão aí cultural aproxima-se do japonês, em termos de perfil? Não sei. Prefiro dizer não sei ainda. Pois. Ok? Porque no Japão é que realmente há essa perspectiva do serviço público e de uma certa, até do autossacrifício em relação ao... Não, no Japão não é só no serviço público, é em relação a toda a sociedade. Pois, exatamente, mas exatamente, é transversal. Daí o turnover ser muito, muito baixo. Pois. Uma empresa que faça um downsizing, não conheço uma empresa que tenha feito downsizing no Japão. Certo. Exato. Porquê? Porque é penalizada fortemente do seu ponto de vista social. Exato. Como é penalizado fortemente a pessoa que saia de uma empresa e vai para outra. Sair, turnover puro e duro. No fundo, é a lógica do Bushido que acabou, do período Edo em força, que acabou por formatar, durou até a Era Meiji. Continua a formatar. E que continua a formatar. E isso é extremamente importante. Bom, mas rapidamente temos então o quê?
temos o autossacrifício, o dever cívico, a compaixão e a atração pelas políticas públicas. São as 4 que o Perry definiu. A atração das políticas públicas acabou por cair, quer em Portugal, quer no resto do mundo. Porquê? Porque a atração pelas políticas públicas está associado não ao servidor público, mas ao político que está no poder. Exatamente. E por isso temos aqui uma má imagem dos políticos. É mais que os políticos. Exatamente. Em Portugal, um estudo preliminar que está publicado, o que é que deu? Deu 5. 3 do Perry, o autossacrifício, o dever cívico e a justiça social. Estou a ver. Ok? Mas apareceram outras 2. Essas 2 são com quê? São a aglomeração de todos os itens que eram reversed. E então, uma delas, nós chamamos, pelo conteúdo dos itens, chamamos de egoísmo social. É a pessoa que pensa em si e não pensa na sociedade ou no outro. E o terceiro, que não está bem estudado, só se aturou com 2, tem de ser aprofundado. E o outro, que também não aparece nos estudos internacionais, é o cinismo social. É o dizermos que a sociedade em si é uma sociedade cínica. Cada um por si. No fundo, é uma crítica direta ao homo económicos. Exatamente. É uma crítica direta ao homo económicos. Eu partilhei estes resultados. Vais mais para o homo reciprocans. No fundo, havia a questão da reciprocidade e do homo reciprocans. Foi uma questão discutida na teoria de jogos evolucionária. E há uns anos, até um livro sobre Game Theory Evolving, do Gintis, que trabalha isso. Então ele diz: o Homo economics é, se quiserem, uma figura, falou no Hannibal Lecter, portanto, e nos serial killers, e depois compara com estes outro tipo de modelos, e o Homo reciprocans com a questão da reciprocidade. Da reciprocidade. Exatamente. Por isso, a atração para a política pública, pelo menos em Portugal, o eixo central é o autossacrifício, mas tem de ter elevado, e tem elevado, a justiça social e o dever cívico. E em contrapartida, não basta ter estes elevados. Tem de ter o cinismo social baixo e o egoísmo social também baixo. E temos aqui esta perspectiva de alguma não é conflitualidade, é conflitualidade de dimensões, em que temos de ter altas mas baixas outras. Não podemos ter todas altas, podemos ter todas baixas. Pois. E repara, estamos aqui a fazer a perspectiva da arquitetura de gestão. Isto é algo que é muito importante. Estamos ainda numa fase preliminar de estudos. Espero terminar o artigo que já foi aceito. Estamos a corrigir face aos comentários dos revisores. Agora em agosto. Não temos aulas, nem temos alunos, por isso calmamente terminar o artigo, fazer algumas análises que ainda tenho de fazer e terminar o artigo. É um grupo grande que está a trabalhar, sou eu, é o João Fonseca, é o Damasceno Dias e é o Pedro Goulart. Nesta fase somos os 4. E pensamos que em setembro estamos em condições de ressubmeter o artigo. E agora levantamos o último grande problema na administração pública e social,
que não está de todo resolvido, que é a falência, e vou buscar o título de um autor e de uma autora, é a falência do Estado Democrático. Que é uma chatice falar-se nisso. Mas quando nós temos 50% dos eleitores que não vão falar, que não vão votar, Sim. O problema não são dos eleitores que não vão votar, é do Estado que está falido, do sistema político que está falido, e os eleitores não se revêem nesse sistema político. É verdade. E então temos aqui uma conflitualidade grande, dada, por exemplo, em Inglaterra, um autor que escreveu um livro curiosíssimo, The Art of Public Strategy, que diz que temos duas grandes dimensões. A dimensão do conhecimento. E a dimensão do conhecimento está na administração pública. E o que é que temos a seguir? Temos um outro ponto, que é a dimensão do poder. E a dimensão do poder está na política. Qual é o problema? É quando nós vamos perspectivar em termos de estratégia pública, temos de perspectivar não no curto prazo, mas no longo prazo. E para perspectivar no longo prazo, precisamos de ter acordos de regime. E os latinos, aquilo que o professor Belim chama de os países do azeite e das oliveiras, são maus a obterem acordos de regime. O caso de Espanha foi um caso sério, tiveram eleições sobre eleições. O nosso caso, menos, mas também, ou da Itália, que vão ter agora outra eleição. Mário Draghi saiu, por isso já sabemos que vai haver em setembro outra eleição. Mais uma. Ou a Grécia. Quais são os países mais desenvolvidos? São os países em que há acordos de regime. São os nórdicos. Sim. E esse acordo de regime, o que é que diz? Há um conjunto de pontos que o partido, que a estrutura político-institucional não pode tomar decisão, não pode voltar atrás. Para voltar atrás, tem de fazer um referendo. E aí sim, referenda-se se vamos entrar no euro ou não. Estou a falar, por exemplo, na Dinamarca. O partido da oposição e o partido do governo na altura fizeram ambos campanha na entrada do euro. Qual foi a votação do referendo? Não entrada do euro. Continuam com a coroa dinamarquesa. No fundo é um sentido de cidadania central. Exatamente. Ou o caso da Suíça. Sim. No caso da Suíça, basta terem ou é 100 mil ou é 200 mil assinaturas e a Assembleia é obrigada a fazer referendo. E se votaram 50% ou mais dos eleitores, a Assembleia é obrigada a legislar no sentido do referendo. Mesmo que não queiram. O último caso que eu conheci foi o plafonamento das remunerações máximas. Nós, numa situação de tal maneira sensível, porque é uma situação de natureza moral e de natureza ética, não estou a defender nem uma posição nem outra. Atenção. Estou a falar nessa posição, que é a eutanásia. Todos os partidos foram contra o referendo. Pois. Qual era o argumento? O povo português deu-me
mandatou-me para eu votar neste sentido. Mandatou. Mandatou o quê? Por exemplo, um partido com 8% e 50% de abstenção, na realidade, representa 4% dos eleitores. É significativo? Não é. Pois. Foram mais honestos alguns partidos, PC e o PSD, que deixaram liberdade de voto. Deram liberdade de voto. E a liberdade de voto é dizer: isto não é político. Isto é social e é de natureza moral. Num sentido ou de outro. Não está em causa aqui nem o sim nem o não. O que está em causa é o processo. E aí, todos nós, quer em Portugal, quer no mundo inteiro, vamos ter de rever os nossos processos de consensos, de decisões, de desenvolvimento pessoal, sim, mas principalmente da sociedade. Sim. E já passei quase, tu disseste, entre meia hora. Estás à vontade, Luís. E uma hora. Eu não restringi exatamente para poder. Pronto, as pessoas estão completamente livres. Isso. Aliás, sei, mas pronto, basicamente era isto que eu gostaria de partilhar. Estavas-me a fazer lembrar agora um documentário aqueles filmes documentais do Michael Moore, em que ele, acho que foi o Michael Moore que passou pela Europa para comparar o modelo democrático americano e a democracia noutros países. E ele percorreu nos países nórdicos, encontrou uma melhor implementação da democracia, realmente, devido a essa dimensão da cidadania do que nos Estados Unidos. Exatamente. E nos Estados Unidos essas políticas vê-se a mudança. Mudam? A mudança, exatamente, mas repara numa coisa, não podemos não ir tão longe. Na realidade, nós votamos em pessoas só numa eleição e, em alguns casos, numa segunda eleição. Sim. Numa outra eleição. A eleição em que votamos claramente numa pessoa, e é nessa pessoa, é para a presidencial. São as presidenciais. A outra, em que poderá haver uma ligação, especialmente em meios muito pequenos, são as autárquicas. Sim. E nas legislativas ou nas europeias, votamos em partidos, não votamos em pessoas. Em Inglaterra, o voto, a eleição é unipessoal. Isto é, no meu círculo, eu tenho vários candidatos e voto naquele candidato. Nos anos 30, Churchill perdeu as eleições no seu círculo eleitoral. É a travessia do deserto. Exatamente. E aí aproximava-se mais o político do eleitor. Porquê? Porque aí o eleitor tem que pensar: eu com esta medida, ou com a falta de decisão desta medida, como é que o meu círculo eleitoral vai reagir? Temos talvez de olhar para países com democracias, desculpem o termo, para as pessoas que ouvirem isto, temos de olhar para democracias mais maduras. Sim. Sim. E temos de olhar sem preconceitos. Sim. E isso é extremamente difícil. Pois. Sim. Exatamente. Pronto. Luís, foi uma grande participação. Foi excelente. Percorremos de tudo. É verdade, é verdade. Uma grande lição de história da gestão de recursos humanos e com a ligação com as crises e com o risco também, fantástica. Portanto, e ainda falámos da guerra da Ucrânia. Ainda falámos da guerra da Ucrânia, é verdade. É o tal tema que se evita. Exatamente.
Mas não se pode evitar. Mas não se pode evitar. Não se Mas pode não se evitar. pode evitar. Vamos ter Não se pode problemas evitar. gravíssimos a prazo. Sim, 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 sim. E se o Putin usar armas nucleares? Não podemos excluir esse cenário extremo. É. Não podemos excluir esse cenário extremo. Com o nível de disrupção ecológica que nós temos neste momento, é Era uma. o fim. Era o fim. Ok. Carlos, foi um Ok, Luís, prazer. Gostei muito de igualmente, estar aqui à conversa contigo. também eu, e foi fantástico. E vamos falando. E vamos falando, Vamos é falando, claro. vamos falando. Então, eu vou encerrar a sessão, Está bem. e E até à próxima a todos os que até à estão. próxima. Então, e adeus a todos os que virem Exatamente. esta sessão. Pronto, Então, um grande ok. abraço, Carlos. Grande Deus, abraço, Luís. Deus, com licença. Deus, Deus.